Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui responder a tag 10 perguntas literárias que eu assisti lá no canal Literaturice da Mel Ferraz. Vou deixar o link dela ali embaixo e eu espero muito conversar com vocês sobre essas 10 perguntinhas. Vamos lá! Bem, pessoal, então vamos lá responder mais uma tag literária que vocês gostam tanto e eu também. Então, se você está chegando aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem uma playlist só sobre tags literárias, só com tags literárias e também outras coisinhas mais que eu vou fazendo aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo. E para você que me acompanha, vamos papear, que é isso que a gente gosta de fazer. Não se esqueçam de comentar lá embaixo depois quais seriam suas respostas. Enfim, vamos conversar sobre isso. Eu achei super bacana essa tag. Então vamos lá, sem mais delongas, porque o que interessa são as respostinhas para essa tag tão legal. A primeira pergunta é: qual a capa mais bonita da sua estante? Gente, essa pergunta para uma geminiana, aquelas que enfiam, né, um signo para se justificar, é muito difícil, né? É uma pergunta assim que, poxa, me faz excluir mais de 500 opções que eu tenho por aqui, mas enfim. Eu escolhi essa capa aqui, que é do Odisseia, do Homero, que é a capa da Cosac Naif, né? Essa edição eu tenho um verdadeiro luxo, eu tenho um apego muito grande, muito forte por essa edição, gente, sério. Você já deve ter me visto mostrando aqui essa edição que eu tenho. Na verdade, a capa dela, né, que eu mostrei pra vocês, é uma jacket, que a capa dela é essa daqui, que eu também acho bem bonita. Eu, particularmente, gosto muito de coisas minimalistas, assim. Mas aqui vocês devem perceber, né, que sempre fica em destaque. Por exemplo, essa daqui é uma capa que eu amo de paixão. Essa capa da Clarissa, que eu acho maravilhosa. Mas como eu queria responder só uma, eu trouxe essa daqui. Ai, eu gosto muito. Eu custei para comprar esse livro, então eu tenho um apego gigante por ele. Eu acho lindo. A segunda pergunta é: se você pudesse trazer um personagem para a realidade, qual seria? Gente, essa aqui da tag foi a pergunta que eu pensei por mais tempo. Eu pensei em uma personagem que eu sou muito atraída por ela. Eu tenho uma coisa com essa personagem muito forte desde a primeira vez que eu li esse livro, e eu já li ele umas 4 vezes, então eu tenho não sei, gente, é uma coisa assim, uma atração fatal para essa personagem, que é a Sabina, de A Insustentável Leveza do Ser. Eu não tenho o livro aqui, porque as 2 edições que eu tinha, eu dei. Vou comprar uma próxima, porque eu vou reler este livro, sim. E eu amo demais esse livro. E, assim, eu gosto muito da Sabina. É minha personagem predileta do livro. E, sei lá, gente, eu acho ela uma mulher muito livre. Sou realmente muito apaixonada por ela. A gente tem um crush com ela. Eu tenho real. A terceira pergunta é: se você pudesse fazer uma entrevista com o autor, quem seria? Gente, sério, essa pergunta para uma jornalista é sacanagem. É sacanagem, porque tem vários autores e autoras que eu gostaria muito de fazer uma entrevista, né? Clarice, por exemplo. Mas eu até tava pensando assim, sabe? Tipo, tenho mesmo essa vontade. Se eu pudesse, eu falaria com ela. Não sei, porque eu acho que tem uma coisa meio em torno dos nossos ídolos, né? Que eu acho que a gente precisa estar muito preparado, né, emocionalmente, para você ter uma quebra de possivelmente alguma ideia, algum paradigma, uma ideia, idealização que você tem dos seus maiores ídolos. E aí, então, assim, eu fico pensando se eu realmente gostaria de falar com ela ou se eu prefiro deixá-la assim no meu altar que eu criei para ela na minha vida. Por exemplo, o Drummond, já acho que seria já fluiria mais, porque não tem umas idealizações, eu não sei explicar pra vocês. É que a Clarice tem essa atmosfera misteriosa que ela criou em torno de si, né? Guimarães Rosa, tipo, gostaria muito de ter uma entrevista com ele, de saber como foi escrever Grandes Sertão Veredas e as sensações e tudo que ele, né, sentiu e pensou naquele momento, e nos outros livros também. Virginia Woolf, enfim, autores assim que são aqueles que eu admiro muito e eu tenho vontade. E no caso, todos esses que eu citei estão mortos, então, né, gente, seria realmente assim e se eu pudesse, muito fantasioso, né, da minha parte. Mas aí eu pensei, né, em escritores vivos, né, que eu gostaria muito de entrevistar. E aí eu vou falar para vocês que eu
teria muito interesse em entrevistar o Walter Ugumãe, porque eu admiro muito a escrita do Walter, eu sou completamente apaixonada, e eu também acho ele um exemplo muito interessante de escritor contemporâneo, sabe? Ele consegue conversar com o público dele e fazer a literatura dele do jeito que ele acredita, ele não subestima os leitores, ele escreve do jeito que ele sempre quis, ele não ficou tentando se ajustar ao mercado, embora muitas pessoas tenham chegado pra ele e falado, tipo assim, esses livros não vão vender. Ele é um best-seller, sabe? Ele é um autor super querido em países que não o dele, sabe? Então, assim, eu acho que seria uma entrevista que me agradaria muito fazer. Enfim, gente, eu roubei pra caramba nessa pergunta. Mas, gente, por favor, né? Olha que pergunta é essa. Tem muitos autores. Um outro que eu pensei que tá morto, muito morto, mortíssimo, é o Homero. Gente, seria muito interessante fazer uma entrevista com o Homero, né? Pensa bem, tipo, e aí, querido, como é escrever do jeito que você escreveu e se manter vivo por tantos e tantos anos depois? É isso que eu perguntaria pra ele. Se pudesse fazer só uma pergunta, seria essa. A outra pergunta é: um livro que você não lerá de novo e por quê? Gente, assim... essa pergunta, sabe, é muito complicada, porque eu não sei o que eu não vou ler de novo e por quê. Porque pode ser que futuramente eu fale, bom, eu vou voltar para esse livro sim, porque eu sinto que eu preciso, porque eu quero, porque sei lá o que está acontecendo na minha vida futura e isso vai ser importante. Então eu acho muito difícil responder uma pergunta dessas. Mas assim, eu vou responder um livro que vocês vão me cansar de ouvir falar dele em perguntas desse tipo. Inclusive eu penso muitas vezes que seria talvez interessante eu voltar a ele para quebrar um pouco a leitura tipo difícil que eu tive, que foi o Moby Dick, sabe? Foi uma coisa que foi me gerando frustrações, assim, sabe? Porque isso pode acontecer, porque a gente vai criando expectativas e o mundo cria expectativas em torno de algumas leituras. Então é difícil responder essa pergunta, mas deixa essa resposta por aqui, tá certo? Vamos para a próxima. Uma história confusa. Gente, assim, há confusões que são muito interessantes. Há confusões que são propositais, há confusões que são para te tirar do lugar, para fazer você pensar, há confusões, enfim. Mas eu peguei esse livro aqui que eu li há uns, sei lá, 8 anos. Então eu nem posso falar direito desse livro, coitado do livro, mas eu vou citá-lo porque quando eu li, eu fiquei muito confusa mesmo. Tem umas coisas que eu lembro que assim que eu ficava em dúvida se a pessoa estava morta, viva, e o final foi muito confuso pra mim. Eu lembro que eu terminei ele, que é isso, sabe? O que tá acontecendo? Mas ele tá aqui na biblioteca porque quem sabe futuramente eu volto a ele com uma outra cabeça, uma maturidade muito maior, e aí eu possa entender e capturar, né, o que está aqui nesse livro, que é de um escritor brasileiro, o Cadão Volpato, que ele inclusive é jornalista também, Pessoas que Passam pelos Sonhos. Eu amei esse título, eu comprei esse livro por causa do título, e é uma edição da Kozak Naif também, mas eu nem lembro direito exatamente o que é a história, porque como eu falei, né, vai fazer uma década que eu li esse livro, então, sim, por favor, me perdoem, mas eu lembro que na época eu senti que ele me confundiu. Agora a pergunta é: um casal, né, gente? Assim, eu não sou a pessoa mais romântica do mundo. Eu não sou a leitora que lê romances românticos normalmente. Enfim, tem que ser uma coisa bem feita, porque eu não... Sabe, algumas coisas me incomodam. Eu não gosto muito de algumas idealizações. Enfim, mas é para outro momento. O que, resumidamente, eu venho responder é que um casal que eu gosto muito é a Juliet e o Dossie, aqui do A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que é um livro que é muito gostosinho, é um livro delicioso. Eu o li depois que eu assisti ao filme, né, na Netflix. Indico muito o filme também, gente. É muito, muito, muito gostoso, sério. É muito gostoso. E o livro também é uma delícia de leitura. E os dois são muito maravilhosos. Eu fiquei realmente assim, ai, que delícia, sabe? De romance. Tem muitos clichês, assim, inclusive clichês que talvez me incomodassem em outro livro, porque aqui eu acho que é
bem feito, eu acho interessante a construção dessa história. As autoras, né, na verdade são duas, elas souberam trabalhar a construção desse romance, porque é em torno de muitas outras problemáticas, sabe? Então, assim, me envolveu muito, eu gosto muito deles, então fica aqui minha resposta e minha dica de leitura também. 2 vilões. Novamente, eu acho que vilão, né, no sentido, uau, da palavra, é muito complicado eu responder, aparece mais em alguns gêneros, alguns tipos de livros que, enfim, que não estão muito dentro do que eu leio normalmente, mas eu pensei em vilões sim, que eu gosto, que eu sou apaixonada. Pra começar, rainha de todos os tempos, a Cersei, das Crônicas de Gelo e Fogo, eu amo. Gente, eu amo ela. Ela é muito filha da mãe, sabe? É um pé no saco. Ai, a palavra é muito feia pra eu falar, mas ela... Vocês sabem, né, gente? Ela, assim, faz coisas bizarras. Por exemplo, ela tem um romance com o irmão gêmeo dela. É uma coisa bizonha, mas eu gosto dela. Eu gosto dela porque dentro das loucuras, assim, dela, tipo, dentro do que é, né, tem que entrar no ambiente, tem que entrar na história. Então, dentro do que ela é aqui, eu gosto, porque ela é coerente, ela é ambiciosa e ela vai atrás do que ela quer e ela protege a família dela, tipo, é até uma obsessão, mas ela faz isso e ela é muito injustiçada, entre aspas, pelo pai, porque como ela é mulher e dentro desse universo aqui, né, tipo, tem as questões todas lá do Sete Reinos, como ela é mulher, ela não tem, assim, eu acho que ela não teve o protagonismo, né, de poder que ela poderia ter dentro da família dela e tal. Então, assim, ela luta muito por isso. Então, é uma vilã que eu gosto mesmo. Trouxe aqui Contos de Fada. E é uma reflexão que eu tenho feito muito atualmente por causa das minhas leituras, né? Feministas, leituras sobre caça às bruxas. E eu pensei sobre as bruxas dos Contos de Fadas, principalmente, por exemplo, da bruxa da Branca de Neve. E aí eu vou citar a bruxa da Branca de Neve aqui como uma vilã que eu gosto, porque, claro, óbvio que eu cresci odiando essa mulher, que era uma mulher muito vaidosa e que não queria que a Branca de Neve fosse a mulher mais linda do mundo e que ela que fosse a mulher mais linda do mundo. E assim, né, tipo, com a minha cabeça de hoje, eu fico pensando na solidão dessa... Gente, captou? Vai, fica quieta. Fico pensando na solidão dessa mulher, assim, na tristeza dela, né, de ser alguém tão apegada à sua beleza física e querer destruir, matar uma outra pessoa por conta disso. E assim, é uma bruxa muito tradicional, né, da Disney, e eu fico tentando entender a psicologia da bruxa. E assim, eu acho que isso, se a gente for fazer uma leitura contemporânea, atualizada disso, isso cabe para muitas pessoas, né? Tipo, essa busca desenfreada e assim, sem limites pela beleza e por ser a pessoa mais linda do mundo. Sei lá, sabe? Fazendo uma... Voltando. Fazendo uma leitura muito contemporânea, uma leitura muito crítica em torno de uma pergunta simples, apenas que eram 2 vilões. Enfim, gente, vamos lá. A próxima pergunta é: um personagem que você mataria ou tiraria do livro? Ai, gente, assim... Como responder essa pergunta, na verdade? Porque eu acho que muitas vezes eu não gostar de uma personagem também é uma experiência da leitura, por vezes é proposital, outras vezes é simplesmente uma personagem que não me agrada muito. Então, paciência, sabe? Eu vou responder um aqui, mas, gente, já aviso. Eu acho que se não tivesse ela, seria uma outra que teria que cumprir o mesmo papel, porque precisa desse papel para que a coisa aconteça, mas é a tia Lídia de O Conto da Aia. Ela é uma mulher que faz com que esse sistema de exploração das aias de outras mulheres aconteça. Então, poxa vida, sabe? Que maldita, sabe? Mas com certeza, se não fosse a Lídia,
a tia Lídia, seria a tia XYZ, porque há muitas tias na história e é necessário que existam essas tias para que seja esse universo aqui, para que a história aconteça como ela acontece. Mas enfim, óbvio, né, que pensando numa antipatia muito pessoal e uma raiva assim, eu posso citar ela porque, tipo, né, gente, é isso, tipo, que desgraçada fazer isso com as outras meninas que estão lá, né, sendo exploradas, estupradas, etc. Então é isso. Bom, a outra pergunta é se você pudesse viver em um livro, qual seria? Aí eu pensei, né, tipo, em todas as possibilidades de universos que eu já conheci graças à literatura, mas eu com certeza escolheria viver no mundo dos hobbits, assim, eu com certeza escolheria viver naquele lugar que eles vivem, maravilhoso, nas tocas bonitinhas dele, comendo, tomando chá da tarde com eles e, sabe, sendo muito feliz e muito tranquila, sendo da paz, junto dos hobbits. Quem não quer viver naquele lugar, né, gente? Tipo assim, tudo tranquilo, tudo bonitinho, sabe? Ai, é muito gostoso, assim, então... Principalmente 2020, eu queria muito viver no mundo dos hobbits, porque, olha assim, a realidade às vezes é difícil e mesmo para os hobbits acontecem coisas extraordinárias, mas a vida deles é uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais estável e assim, aquele lugar que eles moram, para mim, é muito lindo. Eu tenho vontade sim de viver no mundo dos hobbits. A outra pergunta é: qual o maior e o menor livro da sua estante no quesito páginas? Bom, eu olhei aqui muito rapidamente, pode ser que eu tenha me enganado por alguma ou outro número de páginas, mas enfim, eu acho que o menor livro que eu tenho em número de páginas é esse aqui do Valteiro Gumãe, né, que é um livrinho bem pequenininho, tá vendo? Assim, quase o tamanho da minha mão, e ele tem recortes, ilustrações, é linda essa edição. Ele tem, 47 páginas, então é um livrito assim bem pequenininho mesmo, e por ter esses recortes e por não ser um livro todo escrito, né, então ele tem bem menos páginas do que essas 47, então eu acho que é o menor livro. E o maior, eu acho que é esse aqui, que eu inclusive mostrei lá na tag dos calhamaços, dei uma conferida lá na tag dos calhamaços, que é um livro só, mas ele tá em 2 tomos, né, enfim, é um clássico chinês do Cao Shueqin, não sei se é assim que fala. Eu acho que é 1.300 páginas cada um dos tomos, então assim, dá umas 3.000 páginas de livro, assim, um belo calhamaço, então eu acho que ele é o maior livro da minha estante. Bom, gente, é isso. Essas foram as perguntas literárias do dia, a tag literária respondida. Espero que você tenha curtido. E agora vamos conversar ali embaixo. Espero vocês pra gente papear. Vocês conhecem algum desses livros? Quais são seus vilões prediletos? Qual o seu casal que você mais ama? Enfim, vamos papear, que é o melhor que a gente pode fazer por aqui. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo grande e até!